Tem que decorar o nome dessas crianças aí que já está aumentando. Aí daqui a pouco eu decoro. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos fazer a palavra hoje de uma maneira diferente. Eu ia ministrar essa palavra no domingo passado, né? Tinha preparado ali. Hoje eu fiz mais, foi uma revisão, né? Ontem e hoje. Mas eu quero dizer para os irmãos que já estava pronto, né? O que eu ia ministrar no domingo passado. Mas aí Deus direcionou na parte da manhã a pastora Alessandra trazer a mensagem. E ela trouxe uma palavra muito boa para nós aqui, falando de intimidade, falando de como nós devemos estar e ser para aquilo que Deus tem para nós. E aí hoje eu vou trazer para os irmãos, porque eu entendo que isso é uma palavra bênção para as nossas vidas, amém? Então, irmãos, abra sua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 1. Se pudesse colocar de pé, agradeço a cada um de vocês. É um costume da nossa igreja, tá, irmãos? Na hora da palavra, só a leitura principal, né? A gente lê de pé. E na hora do início do culto também a gente tem esse costume, tá bom? Se você não fizer, tá no pecado? Não tá não, irmãos. É só um costume nosso, que a gente entende como uma reverência com aquela parte principal, tá bom? Mas fica à vontade. Se você não puder, você pode ficar sentado, ajoelhado, não tem problema. João 1, versículo 1 fala assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, por este culto, pelas revelações do Senhor, ó Pai, pelas transformações de vidas que o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai, e também nas nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, porque eu não sou o homem que eu era antigamente, Senhor. Eu não sou o pastor que eu era antigamente, não sou o marido que eu era antigamente, não sou o pai que eu era antigamente, ó Pai, nem mesmo o cidadão que eu era. Por causa da sua palavra, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito. E eu te peço, a Deus, que através dessa palavra continue nos transformando, continue nos levando para o centro da sua vontade, ó Pai. Que cada um de nós possamos conhecer a verdade e sermos transformados em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Para os homens que não sabem, acaso tem alguém que não sabe, nós estamos vivendo um processo bem abençoado aí com os homens, né? Deus colocou no coração do nosso irmão para trazer um desafio para os homens, e nós estamos passando por um desafio de 21 dias. Inclusive, se tiver homem aqui no nosso meio que não faz parte, está no grupo, mas não faz parte, ou não está no grupo, mas quer fazer parte, você vai ver a mensagem que eu vou trazer. Você quer fazer parte? Pode nos procurar no final, que a gente acrescenta você no grupo para você fazer parte disso, amém? Você que é homem, né? Porque é um projeto de homem. Mas essa palavra que eu vou trazer, ela envolve toda a igreja, amém? Só que nesse desafio dos homens, nós estamos aí cada dia lendo um capítulo, e a gente posta algumas coisas lá que Deus fala conosco. E quando eu ia trazer a mensagem no domingo, eu falei: Senhor, eu vou trazer aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor está trazendo para nós, dentro dessas palavras. Então o que eu vou ler aqui para os irmãos é dentro do que nós estamos vivendo nesses 21 dias que os homens estão vivendo. Nós estamos hoje no 12º dia, então nós estamos pouco para frente do meio do processo, amém? E aí eu vou falar do que a gente leu até agora, só que alguns pontos específicos só, que eu fui direcionado a preparar. Então você pegue aí, porque tem porção para toda a igreja, amém? Para crianças, jovens, adultos, casados, solteiros, para todo mundo. E começando a primeira coisa, esse evangelho de João, eu queria descrever aqui para nós, falar para os irmãos um pouco, né, quem é esse João, né? Então esse João que escreveu o evangelho é o mesmo que permaneceu com Jesus quando todos os outros discípulos tinham abandonado. João capítulo 26, capítulo 19, versículo 26, abra sua palavra aí. O que nós mais vamos ler aqui, irmãos, é João. Eu acredito que só um ou dois textos aí que está fora, então você sempre pode ir para onde você for aí, mas permaneça em João aí, que nós vamos ler bastante coisa daqui, amém? Capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim, ó: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Interessante que quem escreveu a carta, o evangelho foi ele, né? Imagina você está escrevendo uma carta, né? Eu sou o Zezinho, amado da Alessandra, né? Aquela que me ama. Eu estou dizendo que ela me ama. Ele se sentia amado, né, irmãos? Por Jesus, né?
Ele falou o que para ele? Mulher, para eles, né? Eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Amém? Então este era o único que estava aos pés da cruz. Dos discípulos, era o único que estava com Jesus. Amém, irmãos? João é o único que ouvimos que apoiou a cabeça no peito de Jesus. Capítulo 13, versículo 23. Capítulo 13 de João, versículo de número 23. Diz assim o texto: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Em algumas linguagens vai estar com a cabeça sobre o seu peito, deitado no seu peito, né? Do seu lado esquerdo ou direito, eu não lembro. Está lá, irmãos, está lá no peito dele, amém? Amém, irmãos? Para você chegar a deitar a cabeça no peito do seu líder, irmãos, tem que estar muito próximo, amém? Isso é bênção, né? A pessoa ter essa intimidade, chegar, né, ao próximo ao ponto de fazer isso. E ele tinha essa intimidade com o Senhor Jesus, amém? De deitar a cabeça ali no peito dele, inclusive perguntar: Senhor, quem é o discípulo que vai trair o Senhor? E o Senhor falar para ele: olha, João, é aquele que eu der o primeiro bocado de pão, esse é o que vai me trair, amém? Então tinha proximidade com Jesus. Ele também recebeu a responsabilidade de cuidar de Maria, que concebeu Jesus. Nós lemos o texto, amém? Que ele falou: mulher, está aí o seu filho. João, está aí a sua mãe, leva para sua casa. Ele levou e cuidou dela, amém? É esse discípulo. Ele era o cara que se sentia amado pelo Senhor. Nós já lemos no texto, né? João 13, 23. João 19, 26 também fala sobre isso. Abra a sua palavra aí. João 19, 26. Nós já lemos, né? 13, 23, 19, 26. E o capítulo 21, versículo 7. 21, 7. Diz assim, ó: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Então ele mesmo escreveu o evangelho e ele está dizendo: aquele discípulo a quem Jesus amava, ele se sentia amado pelo Senhor. E o versículo 20 desse mesmo capítulo: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Amém, irmãos? Então ele se sentia amado pelo Senhor, né? Ele foi o primeiro a crer na ressurreição ao ver o túmulo vazio. Está lá em João 20, versículo 8. Ele foi o que reconheceu Jesus primeiro após a ressurreição, na pesca maravilhosa, lá em João capítulo 21, versículo 7. Pedro está ali, eles estão desesperados dentro do barco, olhando lá na terra: quem é aquele homem, quem que está ali? Aí o João fala: é o Senhor. Quando ele fala é o Senhor, Pedro tira suas vestes, pula na água e vai se encontrar com o Senhor. Ele é o primeiro que reconheceu Jesus naquele barco ali, amém? E ele teve a revelação que está descrita em Apocalipse. Então todo Apocalipse, a revelação foi esse homem. Então, irmãos, não é qualquer homem, não é qualquer pessoa que escreveu o evangelho. Inclusive quando você vê o capítulo 1, ele está muito próximo de Gênesis, não é verdade? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo estava Deus. Aí começa a criação de todas as coisas. Aí em João ele fala: sem ele nada do que foi feito se faria. Ele estava presente em tudo, todas as decisões foram através dele, amém, irmãos? Aí vai falar, o Senhor fala que criou lá a luz. Aí ele fala: ele era a luz do mundo, que ilumina todo homem. Então João está muito próximo do que está lá em Gênesis. Então uma pessoa para a gente dar muita atenção no que fala para nós, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes que cada coração passa, que cada família precisa, Senhor. Tu sabes o que está escrito aqui nesse papel, o que eu fiz, o que eu meditei, que eu orei, que eu busquei, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que a sua vontade, aquilo que Tu queres, o que tem que ser falado, Senhor, o que tem que ser direcionado, ó Pai, que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, toma o controle, Senhor. Eu coloco agora a minha vida diante do Senhor, ó Pai. Eu peço ao Senhor: Senhor, tira toda a minha vontade, todo o meu eu, Senhor. Mata o meu eu essa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito direcione da forma que Tu queres. Transforma as nossas vidas, inclusive eu que estou aqui em cima, Senhor. Aquilo que Tu queres falar, fala também ao meu coração, para que eu seja transformado, para que eu seja moldado conforme o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que nada humano seja estabelecido aqui, mas a Tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Então vamos lá. Que em nome de Jesus, que Ele tem para nós, seja entregue. Irmãos, no capítulo 1 de João, ele escreve sobre Jesus, sobre aquele que estava desde o princípio,
que nada foi feito sem que ele estivesse presente, e que o intermédio de todas as coisas veio através dele, amém? João capítulo 1, versículo de número 3, descrito aqui. E aí o João fala sobre a vinda de Jesus. João vai falar ali no capítulo de número 1, versículo 10, ele vai dizer que Jesus veio para os judeus. Inclusive quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, ela está perguntando para ele assim, que o Senhor, nós entendemos que adora neste lugar, vocês dizem que é lá em Jerusalém, e aí ela começa a questionar, onde é que adora o Senhor? Aí ele fala, mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, ou seja, não é lá, não é aqui, é o seu coração, é a sua adoração. E ele começa a falar para ela, inclusive no meio da conversa ela fala, porque a salvação veio dos judeus. Então é do meio dos judeus, inclusive Jesus é descendente dos judeus, das tribos de Israel, é descendente, amém? Então a salvação veio por eles e para eles. João capítulo 1, versículo 10 em diante fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte aqui: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então ele veio para os judeus, que lhe pertencia, como prometido para Abraão, Isaac e Jacó, e eles não receberam Jesus. Versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, eu não sou descendente de judeu, não sei se tem algum descendente de judeu aqui. Tem algum descendente de judeu? Se tem, levanta sua mão, privilegiado. Nós somos privilegiados não por ser descendente de judeu, quem for. Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós estávamos nas trevas, na lama, e nós reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor. Porque tem gente que é descendente de judeu e não reconheceu ainda que Cristo é o verdadeiro Salvador. E quem estava fora reconheceu. E o Senhor fala que muitas prostitutas, ladrões, todos errados, estão conhecendo o reino dos céus antes daqueles que deveriam conhecer. Então nós precisamos ficar atentos, porque não é porque estamos dentro da igreja que toda a verdade permanece em nós. Talvez tem gente lá fora que vai conhecer o reino antes de quem está aqui dentro, porque eles estão abrindo o coração, estão abrindo mão de quem eles eram para ser o que eles têm que ser, irmãos. Então os judeus não aceitaram isso, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Eu creio no Senhor, amém, irmãos? Você crê em Jesus? Fala aí, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. A palavra do Senhor vai dizer lá em João, se eu não me engano, acho que é nas cartas de João mesmo que fala sobre isso lá nas cartas de João, que aquele que não reconhece que Cristo ressuscitou, esse é o que tem o anticristo. Então nós precisamos crer nisso, que Jesus ressuscitou, amém, irmãos? Está vivo. E aí sobre essa questão, abra sua Bíblia em João 15, versículo 1. João 15, versículo 1. João 15. Diz assim a palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, você está sendo podado, não reclama. Você está sendo podado, está sendo limpo, está doendo. Para dar mais fruto é necessário a limpeza. É necessário você passar por um processo que é dolorido. As plantas respiram, amém? Já foi comprovado isso. Imagina você chega na planta lá com a tesoura e corta o galinho dela, corta algumas folhas, é dolorido. Para nós também, irmãos. Então é dolorido, talvez você está na videira, mas está sendo podado, é para que você dê mais fruto. Nós vamos falar inclusive disso ainda aqui nessa palavra, irmãos. Se submeta ao que Deus quer fazer você passar. Se submeta àquilo que Deus quer fazer você viver, irmãos. O processo, nós ficamos fugindo, correndo, mas quando nós aprendemos a viver, nós damos mais frutos, amém? Ele diz para ele: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11. Atos, Romanos capítulo 11.
Versículo 17. Aleluia. Diz assim a palavra: se porém alguns dos ramos foram quebrados, a videira é Jesus, os ramos aqui são os judeus, amém? Descendentes de Abraão, Isaac, Jacó. Ele está falando desses ramos. Se porém algum dos ramos foram quebrados, e tu, está falando de você, irmãos, tu é eu e você, nós não somos judeus, nós somos o tu que está descrito aqui. Tu sendo, me perdi, oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, contra aqueles que foram cortados. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É Jesus que nos sustenta, amém, irmãos? Nós somos melhor que ninguém. Versículo 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela palavra, aliás, pela sua incredulidade, foram quebrados. Quem foi quebrado, irmãos? Os judeus, amém? Pela incredulidade deles, foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Nós, eu e você. Versículo 20: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Quem tem fé permanece. Se não tiver, irmãos, é cortado também. Permaneça, amém? Não te ensoberbeça, mas teme. Como diz a palavra, aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. Então permaneça, mas não com soberba, mas com humildade. Versículo 21: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Olha, é forte, está falando. Se os judeus, que é a promessa, descendência, ele cortou, imagina quem foi enxertado. Então nós precisamos permanecer firmes, amém? Versículo 22: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para eles que caíram, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Se você sair fora também, de outra sorte, também tu será cortado. Amém? É duro, né? Mas é a palavra. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Eu prefiro uma verdade dura que me faz chorar, mas faz viver a verdade, do que alguém que vem me alisar e eu não vivo o que Deus tem para mim. Amém? Versículo, qual que nós estamos? 24. Pois, versículo 23: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão... Olha como Deus é misericordioso, irmãos. Não creram, ele cortou, enxertou a gente que creu. O que ele está dizendo? Se os judeus crerem novamente, enxertados serão novamente. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Tem gente que achou que não poderia mais, não podia mais viver o que viveu um dia, não poderia mais estar onde esteve um dia, não podia mais fazer o que fez um dia, porque caiu. Deus é um Deus de novo começo, meu irmão. Deus é um Deus de nova história. Não há nada que você faça ou deixa de fazer que impeça o agir dele na sua vida. Não interessa se te cortou, não interessa se você que fugiu, o importante é, se arrependeu, ele faz através de você novamente. Deus quer mudar a história, irmãos. E a melhor maneira dele mudar uma história é vendo alguém quebrado, destruído, de pé novamente, falando: eu estou novamente com o Senhor. Eu vou fazer novamente o que eu já fiz um dia. Eu vou estar onde eu estive. Eu vou arrancar vidas que estavam no inferno. Para de achar que você não pode mais, porque não é sobre você, é sobre quem está dentro de você. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. Nós realmente não podemos nada, mas com Cristo que está em nossas vidas, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Talvez você já foi ferido, talvez você já foi machucado, mas o Deus do universo está neste lugar, irmãos. Aquele que morreu pela sua vida, e Ele não está nem aí para o seu passado. Quando o jovem chega nele, com o discurso preparado: Senhor, pequei contra o Pai, contra o céu, pequei contra ti. Sabe o que ele faz? Está nem aí, irmãos. Fala para alguém perto de você e fala: Jesus não está nem aí para o seu passado. Ele quer saber como está o seu coração hoje. Meu irmão, isso é verdade. Jesus não está nem aí com o seu passado. Ele quer saber como que está o seu coração hoje. Como que ele está hoje na presença dele. Você está disposto a falar: Senhor, na sua casa é o melhor lugar para estar.
Eu tive que ir lá comer aquelas lavagens de porcos, quase comeu, para reconhecer que não havia lugar melhor para estar do que na presença do Pai. Deus te aceita, meu irmão, e Ele vai fazer muito mais do que já fez um dia sobre a sua vida. É só você permitir. Então, meus irmãos, a misericórdia de Deus é algo extremo, irmãos, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Fala para alguém aí: Deus é poderoso para te enxertar novamente naquilo que você foi arrancado. Pode falar dessa forma: daquilo que você foi arrancado, Deus é poderoso para te colocar de novo. Deus maravilhoso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eita, irmãos, Deus vai fazer coisas maravilhosas, você vai ver. Aleluia, Senhor. Capítulo 1. No 6. Capítulo 1, versículo 43, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, me perdoem, mas que você esteja com o coração preparado, sabe? Porque você vai ver, só depende de você. Só depende de você, irmãos, mais ninguém. Depende de como tiver o seu coração, se você tiver coragem de enfrentar, se você tiver coragem de largar o que tem que ser largado. Capítulo 1, versículo 43 de João. Capítulo 1, versículo 43. Diz assim, ó. Aleluia, Senhor. Pega a mão de quem está do seu lado, irmãos. Ora aí por essa pessoa aí. Quem está sem ninguém aí, vai perder alguém aí, em nome de Jesus. Não fica sozinho não. Ora aí por essa vida aí. Sabe o que você vai orar? Vai orar assim: Senhor, que essa vida viva o que o Senhor tem para ela, amém? Você vai orar dessa maneira, mas pode orar e repetir. Pode repetir se quiser, quantas vezes você quiser. Que essa vida viva o que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tem muitas coisas que o Senhor tem para nós. Tem muitas marcas, Senhor, nessas vidas, ó Deus. Muitas feridas, muitas amarguras, Senhor. Muitas coisas antigas, ó Deus, guardadas, o qual está travando, ó Pai, essas vidas. Que no nome de Jesus eles não fiquem presos em seus conceitos. Assim também eu, ó Pai, não quero estar preso no meu conceito, Senhor. Não quero estar preso na minha vontade, mas eu quero viver a vontade do Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que essa vida viva aquilo que o Senhor tem para ela, em nome de Jesus, Senhor. Quebra, Pai, em nome de Jesus, toda barreira, Senhor, todo obstáculo, ó Pai, em nome de Jesus, todo muro que tem sido levantado, ó Pai, destrua, Senhor, e abra o caminho em nome de Jesus, para que vivam o que o Senhor tem para elas, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Então aqui no versículo 43 diz assim, capítulo 1. Felipe encontrou Jesus. E ele tem um amigo, né, chamado Natanael. E aí diz aqui no texto o seguinte, ó: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Irmãos, olha só, o cara é transparente, ele é honesto. Mas como pode alguma coisa acontecer ainda? Sabe o que Deus mostra aqui? Tem gente que está pensando: existe a possibilidade de acontecer novamente? Existe a possibilidade de eu viver isso de novo? Existe a possibilidade de eu sentir aquilo que eu senti um dia? Existe a possibilidade de eu tocar aquilo que eu toquei um dia? Existe a possibilidade de eu ser usado como eu fui um dia? Sabe o que te bloqueia? Você não quer pagar para ver. Filipe falou para Natanael: vem e vê. Sabe o que você tem que fazer, irmão? Sai do seu lugar, se posiciona, vai lá e testa de novo, tenta de novo, se humilha de novo. Não é porque foi ruim em um lugar com uma pessoa que vai ser novamente. Talvez seu coração não estava preparado e teve que passar por tudo para poder viver de novo o que Deus quer.
Sabe o que aconteceu? Ele chega perto de Jesus. E Jesus diz: aí está um israelita em quem não há dolo. O que ele diz? Me conhece, Senhor. Sabe o que ele diz para você hoje? Antes que ele te chamasse pelo nome, antes que alguém te chamasse para vir nesse lugar, antes que você pensasse chegar aqui, Jesus já te viu debaixo daquela figueira, se escondendo dos seus problemas, com medo, tremendo, querendo se esconder de tudo e de todos. Ele já te viu. E aí o que ele diz? Mestre, tu és o Filho de Deus. Sabe o que ele fala? Maiores coisas do que essa você vai ver. Você vai ver Filho de Deus subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Deus quer que você veja coisa muito maior do que você já viu até hoje, meus irmãos. Pague o preço. Pague o preço. Para de se prender em dores do passado. Quem disse que de Nazaré não pode vir nada? Quem foi que falou que não tem jeito? Vai lá experimentar. Irmãos, essa igreja é um negócio desse jeito. No Caçula, Igreja Batista. Tem como? Tem. Vem aqui para você ver quem está aqui comandando esse negócio. Não é homem nenhum não. Não é homem nenhum que comanda esse negócio aqui não, irmãos. Quem comanda aqui é Jesus. Se ele falar muda tudo, a gente muda tudo. Se ele falar para, a gente para. Se ele falar vai, a gente vai. Nós estamos sujeitos à vontade do Senhor. Agora não se prenda ao seu passado não. Faça como Natanael. Vou lá, vou pagar o preço para ver. Quando ele chega, ele descobre que ele está no lugar melhor da vida dele. A melhor escolha que ele fez foi voltar para os pés do Senhor. Foi ouvir Felipe. Então, irmão, se prepara para ver o sobrenatural, mas aceite. Olhe para aquilo que você não queria olhar, ouça aquilo que você não queria ouvir, encoste naquilo que você não queria encostar. Eu falo de pessoas, irmãos, de situações. Seja perto. Você vai ver se você não vai viver sobrenatural na sua vida. Não existe outra forma a não ser experimentando, irmãos. Não tem como, não adianta você falar, não, eu acho que, eu penso que, fulano de tal falou. Irmão, vai lá e vê você com seus próprios olhos. Vai lá e viva o que você tem que se viver. Se der errado, mais uma experiência para você. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se der errado, no mínimo você vai sair mais experiente. No mínimo. Não tem perca com o Senhor, irmãos. Você só ganha. Aleluia, Senhor. Então, irmãos, fala para quem está perto de você aí. E aí, vai experimentar ou vai ficar com medo? Tem umas frases aí, irmãos, que Deus está mandando falar, eu tenho certeza. Tem gente que precisa ouvir isso, amém? Continuando, já estamos no capítulo 2, nós vamos até o 12. Se for, dá vontade de Deus, senão a gente para onde tiver que parar. Versículo do capítulo 2. João descreve ali o primeiro milagre de Caná da Galileia, né? Jesus vai num casamento, existe ali um casamento, e neste casamento, no versículo 5, a Maria fala para os rapazes: façam tudo que ele vos disser. Irmãos, qual que é o segredo da nossa vida? Faça tudo o que ele quer que você faça. Aí eu estava vendo as histórias, né? E aquelas pedras, irmãos, elas tinham lá, tem as medidas aí, talvez na linguagem de hoje fala mais claro, mas tinha entre 80 e 120 litros, que era usado para as purificações dos judeus. É pedra pesada, irmãos. Então, sabe qual que é o nosso problema? A gente não quer ter trabalho. Nós não queremos ter trabalho. Mas saiba que com o Senhor, irmãos, o reino é conquistado através da força. É através de trabalho, irmãos, através de dedicação. Então você precisa ter força para poder fazer as coisas do Senhor acontecer. O reino é estabelecido e conquistado através da força. E aí o que ele faz? Encham essas talhas de água. O que eles fazem? Eles enchem? Ou não? O que vocês acham? Irmãos, encheram todas as talhas. E uma talha daquela já é pesada, vazia. Imagina cheia. Sabe qual que é o problema nosso? Nós não queremos ter trabalho. Talvez se fosse nós naquela época lá, nós ia falar: meu irmão, eles não precisam de água, eles precisam de vinho. Põe uns 10 litros aí, tá bom. Mas não, eles encheram até a boca, irmãos. Para você viver o milagre do Senhor, você tem que aprender a carregar peso, meu irmão. Para viver o milagre do Senhor, você tem que aprender a pagar preço. Aquelas pedras lá, irmãos, eles poderiam pensar: por que água? Se eles querem vinho. O que o povo quer é vinho, irmãos. Para que eu vou colocar água aqui dentro? Não interessa se é água, se é pedra, se é areia. Deus mandou fazer, faça. O segredo não está no que você pensa, no que você acha, é na obediência.
É na obediência, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago: se alguém está feliz, cante louvores. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros e obreiros, para que eles venham e unja com óleo, e o óleo vai curar o enfermo. É isso que fala lá. O óleo é obediência, irmãos. A oração da fé curará o enfermo e o colocará de pé. Isso aqui não pode nada na sua vida, meu irmão, mas a obediência em você usar isso, a obediência em usar isso muda a sua história. Então, meus irmãos, está muito mais relacionado a obedecer. Quando ela diz: faça tudo o que eles vos disser. Que Jesus falou: enche de água, eles encheram, pronto, o milagre aconteceu. Nós precisamos aprender a obedecer, irmãos, obedecer a palavra do Senhor, amém? Que eu e você possamos ser pessoas obedientes em nome de Jesus. Ainda no capítulo 2, versículo 10, que ele fala aqui: todos deixam o vinho bom em primeiro e o vinho ruim por último. Vocês se inverteram, deixaram o vinho bom até agora. Eclesiastes 7, capítulo 8. Fala para quem está do seu lado aí: se prepara, o melhor ainda está por vir. Isso é real, irmãos, é bíblico. Eclesiastes 7, versículo 8. É melhor o fim das coisas do que o seu começo. O que você tem para passar pela frente é melhor do que o que você já passou até agora. Deus vai te trazer mais maturidade, mais espiritualidade, emocional mais estruturado. Você vai viver o melhor da sua vida. Então com Jesus é assim, o vinho final, irmãos, é melhor. Deus tem o melhor para nós. Capítulo 3, Nicodemos. Diz aqui, versículo 1. Aliás, versículo 1 não. Nicodemos, versículo o quê? Capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O que ele fez, irmãos? Foi falar com Jesus à noite, porque à noite, escondido. Vão me julgar, vão ficar falando de mim, vão ficar me fazendo perguntas. Vou à noite, que ninguém vê. Então ele foi à noite, escondido. Quando ele chega em Jesus, ele faz perguntas para Jesus. Se você for olhar aqui, não é pergunta, ele descreve, ele fala aqui o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que ele está dizendo? Tu és realmente o filho de Deus? Entendem que tem uma pergunta aqui? Não tem interrogação, mas tem uma pergunta. E o que Jesus faz? Necessário é nascer de novo. Ele está nem aí para a sua pergunta, meu irmão. Sabe qual que é o problema? A gente vem para Jesus e a gente quer saber um monte de coisa. Você pode ter chegado aqui com um monte de questionamento. Sabe o que Jesus quer? Ele quer te entregar o que você precisa, não o que você está perguntando. Na presença de Jesus, irmãos, ele vai entregar o que você precisa. Então ele chega nele e fala assim: Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não tem como você ver o reino de Deus. Aí ele começa a perguntar: como pode um homem velho vir a nascer de novo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, quando você vem aqui, você vai vir com um monte de perguntas. Talvez você saia sem nenhuma resposta das que você veio. Mas Deus vai entregar alguma coisa. Irmãos, não tem como. A palavra que está sendo ministrada é daqui de dentro aqui, Não tem como você não sair com alguma coisa hoje. Mas não fique desesperado porque a sua pergunta não foi respondida. Jesus quer te dar o melhor que ele tem, porque se ele te responder o que você está perguntando, talvez você se decepcione e não quer mais nada. Então o que ele fala? Não vou nem responder essas perguntas que você está fazendo. Estou aqui o que você precisa, é isso. Então o que Jesus está falando para você hoje? Você tem que viver algo muito melhor na sua vida. Se entregue, volte, venha para ele. Para de questionar, para de perguntar, só vai. Se de Nazaré tem ou não tem, não interessa, vai lá e experimenta. Então, meus irmãos, Deus vai trazer a resposta que você precisa, não o que você quer. Amém? Aleluia, Senhor. Capítulo 4. Vamos pular aqui. Capítulo 4, versículos 39 ao 42. Aleluia, Senhor. Amém? Diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Amém? Marca isso aí, irmãos, testemunho da mulher. É o que ela falou, o que ela disse, como ela demonstrou, Que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua
palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, será que nós estamos conseguindo ser testemunhos de que Jesus é o Salvador do mundo? Será que nós estamos conseguindo, como essa mulher, fazer as pessoas entender que Jesus é o Salvador? Será que nós estamos vendo também Jesus com as nossas próprias experiências, que Ele é o Salvador das nossas vidas? Porque tem duas posições aí. Nós precisamos primeiro ser igual a mulher, sair dando testemunho. Jesus é o Salvador do mundo, Jesus é o Senhor, Ele morreu, ressuscitou, mudou a minha vida, mudou a minha história, eu sou um testemunho vivo. O outro é, eu que ouvi, vim e viver também isso. Você precisa, irmão, parar de viver do testemunho dos outros. Você precisa estar dentro daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Naquela igreja acontece um monte de coisa, as pessoas fazem isso, fazem aquilo. E na sua vida, o que faz? O que Jesus faz quando você entra aqui? O que Ele transforma na sua casa? Como marido, como mulher, como filho, como pai, como cidadão, como profissional? O que Ele tem feito na sua vida? Você precisa viver o que Cristo quer para você, irmãos. Nós temos algo de Deus para as nossas vidas. Então faça como os samaritanos. Olha, mulher, já não é mais pelo que você disse, não é mais só pelo que nós ouvimos de você. Nós estamos testemunhando, nós estamos cara a cara com Ele. A palavra dele está transformando as nossas vidas. Então nós precisamos viver isso, amém, igreja? Para a honra e glória do Senhor. Capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5. Nós somos muito presos a detalhes, irmãos. A gente é preso, sabe? De repente o pastor está aqui em cima, aqui, aí a camisa está para fora da calça, um lado, o outro está para dentro, aí a pessoa já se perde toda. Se bem que eu me perco mesmo, né? Falei um negócio pro Luizinho ali atrás, eu falei: meu irmão, Jesus seja comigo, porque os nossos pensamentos vai longe, né? A gente, ao invés de focar no que tem que focar, a gente está preso em outras coisas. Então tem detalhezinho que a gente se prende tanto, sendo que o que Deus está fazendo nós não estamos enxergando. Olha o que diz aqui nesse texto de João 5, versículo de número 5. Jesus chega ali no lugar, né, que tem ali um tanque. E aí diz assim, estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Deus pergunta para você hoje: você quer sair da situação que você está vivendo? Você quer parar de passar pelo que você está passando? Você quer parar de sentir o que você está sentindo? Você quer parar de ter medo? Você quer parar de estar traumatizado, de estar travado na sua vida? Você quer parar com isso? Quando Jesus faz essa pergunta, qual que tem que ser a nossa resposta, irmãos? Sim, Senhor, eu quero. Sabe qual que é o problema? Nós estamos tudo igual a esse cara aqui, Senhor, eu não tem quem me lança na água quando o anjo vem e agita a água. Não é isso que Jesus está perguntando, não, irmãos. Ele quer saber se você quer ser curado. Se te movimenta, se não te movimenta, se te machucaram, se não te machucaram, se estão fazendo, se não estão. Não interessa, Ele quer saber, você quer? Nós precisamos responder para Ele, o que nós queremos? Hoje Ele está aqui, você quer ser curado? Fala, eu quero ser curado. Você quer ser liberto? Fala, eu quero ser liberto. Você quer ser transformado? Fala, eu quero ser transformado. Como? Não interessa, eu quero, Senhor. Vai ter que se lavar no tanque Siloé, vai ter que pegar a maca e andar, vai ter que descer pelo telhado, não interessa, eu quero ser curado. Aí a gente fica com questionamento, sabe? Mas não me levam na água, não me levam lá, vai todo mundo na minha frente, quando eu quero ir já outro lançou. Meu irmão, você quer ou não quer? Essa é a pergunta. Jesus só está perguntando, você quer ou não quer viver isso? Irmãos, eu não estou nervoso não, viu? Tô de boa, é que Deus está querendo entregar para você. Eita, para de questionar. Se Ele falar para você, você quer, só se lança, irmãos. Faz igual o Natanael, vai lá e vê. Não interessa, não sei se tem, se não tem, mas vou lá ver. É igual o cara, ele perguntou, você quer ser curado? É simples a resposta: quero ser curado. Você pode ler o texto, o que vai estar descrito aqui? Ele é curado. Aí Jesus fala o quê? Pega a sua maca e vai embora. Ele pega a maca, sai e vai embora. Quando chega no meio do caminho, o que os judeus fazem? Hoje é sábado, que você está levando a maca? O que eles dizem para eles? Não, o homem que me curou falou, pega a maca e anda. O que eles deviam perguntar? Como é que é? O cara te curou? Te levantou dessa maca? Quem é esse cara que te curou? Não. Quem foi que te disse, pega a maca e anda? Sabe qual que é o problema? A gente está tão preso no físico que não vê o espiritual acontecendo. A gente fica tão preso nas coisas simples que a gente não dá atenção no espiritual. Ao invés deles perguntar para ele, quem foi esse cara que te curou, cara? Tá curando gente, não interessa se é sábado, se é domingo, não interessa. Curou um cara. O que eles perguntam?
Quem foi que mandou você pegar a maca? Não está nem aí se ele estava enfermo. E a gente fica preso em tantos detalhes que a gente não consegue viver o sobrenatural do Senhor. Aí o que Jesus faz? Encontra ele depois no templo, novamente, e fala para ele: você crê no Filho de Deus? Ele falou: Senhor, fala onde ele está para que eu acredite. O que Jesus diz? É esse mesmo que fala contigo. O que ele fala? Eu creio, Senhor. Eu creio nele. Então nós precisamos acreditar, irmãos. É só isso. Ele deu oportunidade para ele, porque primeiro ele questionou: Senhor, não tem quem me leva na água. O que Jesus fala? Não vai adiantar conversar com você não, vai, pega essa maca e anda. E depois Jesus fala o que para ele? Não peques mais. É nele que fala? É nele, né? Porque senão vai lhe acontecer algo pior. Então, irmãos, Deus tira a pessoa de uma situação, aí ele vem e melhora, aí a pessoa vai e faz de novo errado. Jesus te chama para colocar uma trava e nunca mais voltar, irmãos. Vai para frente, nunca mais volte. O que Jesus está querendo dizer? Que provavelmente o que aquele cara estava vivendo era reflexo do que ele praticou na vida dele. Então, dependendo do que você praticar, pode vir reflexo na sua vida. Mas Jesus vem com a sua misericórdia, como está lá no que nós lemos dos judeus, que ele pode enxertar novamente, e ele te aceita de novo. Mas não peque de novo para não piorar para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo... Antes de ver o versículo, vamos lá para a frase tradicional dos pastores, daqueles que os membros não gostam. Fala para o irmão que está do seu lado. O que tu tens em suas mãos? Não precisa responder não, tá? É só para você ouvir e ficar meditando. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vê aqui o play aqui em cima sendo usado, e a gente está assim: nossa, eu queria ter esse dom. Aí vê o pastor pregando: nossa, eu queria ter esse conhecimento. Aí vê o outro cantando: nossa, eu queria ter essa voz. Meu irmão, Deus quer fazer com o que você tem em suas mãos, irmãos. Você tem que dom que você tem na sua mão. Você tem que, pode ser o dom que for, Deus quer te usar com o que você tem. Você está esperando chegar alguma coisa, se Ele já poderia ter te usado com o que já está nas suas mãos. Aqui no texto de capítulo 6, versículo 8, diz assim, versículo 8: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Se você for olhar antes, eu acho que é nesse mesmo texto que ele pergunta para Filipe: Filipe, eu não quero despedir esse povo sem comer, Filipe. Não sei se é nesse texto ou em outro, mas ele fala assim: Senhor, 200 denários não daria para comprar comida para todo esse povo. O que é 200 denários? 200 dias de trabalho naquela época. É como se fosse hoje um dia de trabalho, não sei quanto está saindo aí, mas deve estar por volta dos seus R$80, é isso, irmãos, mais ou menos? Um dia de trabalho de acordo com o salário mínimo, né, que é 1.518, vamos falar, R$80, 200 vezes R$80, o que é isso, irmãos? 8 mil, 16 mil reais, é isso? Ele está falando: Senhor, se tivesse 16 mil reais, não sustentava esse povo que está com você. É pão, hein? É pão, é peixe demais. 16 mil reais, tinha gente, amém? Amém, irmãos? Grave isso aí, porque isso aí vai ser útil para você logo daqui a pouco. Segura aí. Então o que ele faz aqui? Fala para eles que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Que o próprio cara que está apresentando pergunta. Quem apresentou era um menino, mas quem está trazendo para Jesus é o André, não é isso? André está trazendo para ele: tem aqui, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. Irmãos, vai esperar ter 16 mil na conta para sustentar as pessoas? Apresenta o que tem, irmãos. Você vai esperar ter dom para cantar, esperar ter dom de profecia para profetizar, vai esperar ter dom da palavra para pregar? Vai e faz com o que você tem nas suas mãos. O que você tem? Não tenho nada. Dá um abraço em alguém. Abraça alguém, ora por ele, ora por ela. O play foi usado aqui, falou: mulheres, vem aqui, abraça. Pronto, você está sendo usado, é o que você tem nas suas mãos hoje. E a gente fica esperando. Deus quer usar o que você tem em suas mãos, amém? Não perca a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Aleluia.
Qual que nós estamos aí? Capítulo 6, né? Agora vai para o 7, né? É isso? Aleluia. Capítulo 7, versículo 3. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 3. Diz assim, ó: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Isso aqui também é uma pergunta, irmãos. Os irmãos dele estão questionando ele. Se você realmente faz o que estão dizendo que você faz, porque eu não vi ainda, é isso que eles estão dizendo. Se manifesta, deixa todo mundo ver. Amém? Versículo 5: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Dentro desses irmãos está o Judas e o Tiago aqui também, hein? Está o Judas, o Tiago, como é que é o nome do outro? É Simão. Tá mais dois, o José, tá aqui, todos os irmãos dele, as meninas, né? Tem as irmãs, tá lá, e falando para ele o seguinte, que não acreditavam nele, que se ele faz isso, se manifeste. Versículo 6: disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Olha só, para quem não é contradição de ninguém, irmãos, você pode ir onde você quiser, fazer o que você quiser, ninguém vai falar nada. Agora começa a agir diferente para você ver. Começa a ser na empresa que você trabalha alguém diferente do que todo mundo é lá. Começa a agir na sua casa diferente do que todo mundo age lá. Começa a agir nas suas reuniões de família diferente do que todo mundo age lá. Olha o que Jesus disse para ele, continuando: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O que é testemunho, irmãos? Testemunho é: as minhas atitudes provam para eles que eles estão errados, porque eles veem em mim o que é certo. Agora, será que nós, onde nós estamos andando, as pessoas se constrangem a olhar para nós e pensam: eu estou errado, eu bebo, não devia beber, eu fumo, não devia fumar, eu falo palavrão, não devia falar, eu minto, não deveria mentir, eu roubo, não deveria roubar, eu adultero, não deveria adulterar, eu olho para aquilo que não deveria. Será que elas fazem isso, ou será que elas veem nós perto e nem se constrangem? Está ali com o Joãozinho ou não, não faz diferença. O testemunho dele não muda a minha vida, não mostra nada diferente. Então por que ele está falando para eles que eles podem ir a hora que quiser, podem entrar onde quiser, que não vai fazer diferença? Porque eles são igual ao mundo. E nós somos igual ao mundo, ou nós somos igual a Jesus, que damos testemunho da verdade? E quando nós chegamos perto do lugar, sabe, irmãos, ontem nós estávamos conversando um negócio aqui na igreja, coisa rápida ali. Qual que é o nosso problema? É a referência. Qual que é a referência que nós estamos sendo comparados? Se nos compararem com Cristo, talvez a gente seja um saco de imundícia. Mas se comparado com uma pessoa que é um lixo pior que nós, talvez nós achamos que nós estamos melhor. As pessoas precisam nos ver como um cristão de verdade, para elas se constrangerem ao nos ver. E Jesus está dizendo: eu dou testemunho de que elas estão erradas. Por quê? Porque as minhas atitudes provam que elas estão erradas. Então a nossa atitude está provando que o mundo está errado? Ou eles estão olhando para nós e pensando: estar na igreja ou fora, tanto faz, eles fazem a mesma coisa que a gente. Amém, igreja? Capítulo 8. Capítulo 9. Passa ou repassa, né? Passa. Capítulo 9. Versículo 6. Irmãos, já deve ter pessoa no nosso meio aqui que já passou por cada situação em alguns lugares, talvez até aqui no nosso meio. Sabe, algumas coisas até constrangedoras. Olha lá, ó, cura. Que ali, tendo dito isso, cuspiu na terra. Aí começa já começa assim. Então, irmãos, tem coisas que a gente já passou na vida, ou já tentaram fazer conosco, que nos constrange. Mas nós precisamos entender quando as coisas é de Deus ou não, irmãos. Nós precisamos perceber se as coisas é de Deus ou não. E nós temos essa facilidade, porque o Espírito que está em nós testifica se o outro Espírito é de Deus ou não. Mas se o Espírito que está em nós não for o Espírito de Deus, ainda que o Espírito de Deus fale, a gente não entende. E a gente quer travar, a gente quer bloquear, a gente não quer viver. Então esse texto aqui de João 9, versículo 6, fala assim, ó: dito isso, cuspiu na terra,
Porque ele está passando com os discípulos, tinha um cego ali de nascença, olha, cego de nascença, irmãos. E eles perguntam para ele, porque judeus têm essa tese: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele, para que nascesse assim? Porque para eles, todo mundo que está com deficiência é culpado, a culpa é de alguém, ou dele ou do pai, que fez alguma coisa errada. O que Jesus diz? Nem ele nem o pai pecou, mas ele nasceu assim para que se manifestasse através dele a glória de Deus. Aí, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego. Irmãos, o cego é de nascença. Quem não é cego, talvez não perceba alguns sons. Não perceba, porque o som para o cego é como uma visão para ele. Amém? Até aí tudo bem? Então quando Jesus cospe no chão, ele ouve e ele sabe: esse cara que está na minha frente cuspiu no chão. Ele pode pensar o seguinte: eu não sou um leproso, se eu fosse um leproso ele estaria me rejeitando, porque os judeus tinham essa mania de cuspir perto dos leprosos. Tipo assim, falando que é um lixo. Então quando ele cospe no chão e ele mexe, ele já sabe: esse cara cuspiu no chão. Tenta se imaginar você aí. Aí o que Jesus faz? Mexe o cuspe no barro, faz aquele lodo, aquela laminha. E o que ele faz com o cuspe? Tomou-lhe o cuspe no olho, irmãos, com barro. Passado barro no olho dele, o que ele faz? Vai lavar-te no tanque de Siloé. Irmãos, já é ruim andar cego, ainda com barro nos olhos. O que ele faz? Vai se lavar no tanque de Siloé. O que ele faz? Volta enxergando. Ele volta enxergando. Vem as pessoas e quer questionar ele. Não é este o nosso vizinho? Não é este o nosso amigo? Não é este que sentava na beira da estrada vestido de mendigo, pedindo esmola? Uns diziam sim, é ele, outros diziam não, se parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu mesmo. Perguntaram para ele: mas o que aconteceu? Como é que você ficou assim? O que ele diz? O homem cuspiu na terra, fez lodo com a terra e passou nos meus olhos. Ele sabia o que Jesus estava fazendo. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está correndo do que vai contra o que a gente deseja. A gente está correndo do que vai contra os nossos conceitos. E aí a gente não quer viver o que Deus tem para nós. Quando ele manda, ele passa o lama nos olhos dele, o que ele pensa? Não tenho nada a perder. Eu já ouvi falar desse camarada. Esse camarada é cheio de Deus. Já curou aleijado. Pessoa desceu lá na casa. Estou dando exemplo, tá, irmão? Não sei se ele sabia disso, mas se um cara tá com um problema, tá perto de Jesus, sabe o cego de Jericó? Vindo: ô Senhor, esse aqui é o Jesus, está aí? Senhor, se tu queres, pode me curar. O outro que gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como que ele sabe que ele é filho de Davi? Ele ouviu falar. O cego com certeza ouviu falar de Jesus. Quando ele cospe na terra, que ele fala: meu, esse cara não é qualquer um. Alguma coisa ele vai fazer diferente aqui. Vou me submeter e vou viver o que ele tem para mim. E sabe qual que é o nosso problema? A gente não quer. Então a gente não quer de repente sair do emprego que Deus manda sair. A gente não quer mudar do lugar que a gente está morando porque a gente acha que vai dar errado. A gente não quer fazer o que Deus quer que a gente faça com tal pessoa porque a gente acha que não tem que fazer. A gente não se submete. E aí a gente não quer que essa lama com cuspe venha para os nossos olhos. Mas se a gente não quer, a gente também não vai enxergar o que Ele quer que a gente enxergue. Se a gente não se submeter, a gente não vive o que Deus tem para nós, irmãos. Eu estou falando de submeter, irmãos, você tem que entender. Por isso que eu falei que o Espírito tem que testificar. Porque você vai perceber se estão te humilhando, te pisando. Nós vamos falar sobre isso se der tempo. E vai dar tempo em nome de Jesus, irmão. Você tem misericórdia, porque hoje tem que sair tudo que está aqui em nome de Jesus. Quando te pisam, você tem que reconhecer: é pastor, é lobo, é mercenário ou é ladrão? O que é isso aí? Você vai saber. Você vai perceber se é um pastor, já deu a vida por você, já morreu pela sua vida, já se entregou por você em algum momento. É pastor, quer só arrancar de você, quer só tirar. É ladrão. Na hora que vem o ladrão, corre. Mercenário, só está com você porque tem benefício. Só quer desviar, só quer fazer o povo sair de perto, só quer ter confusão, divisão. É lobo. Porque quando o lobo vem, as ovelhas correm uma para um lado, outra para o outro, divide tudo. Então, meus irmãos, você tem que saber se é de Jesus. É Jesus que está te entregando, você vai saber. O Espírito testifica. Jesus uma vez falou para mim, eu e minha esposa trabalhava numa empresa boa, irmãos. Eu acho que eu ia estar lá até hoje, porque tem amigo meu daquela época que está lá. Se você não quisesse, você não era mandado embora.
Você ficava. O que Jesus falou para mim, para nós? Para mim, principalmente, né? Que eu que trabalhava lá. Vai embora. Eu tinha 6 anos e meio na empresa. Eu era supervisor de produção. Eu tinha 6 anos e meio de... como é que é o nome daqueles negócios? Que você vai depositando no banco lá e depois vira como se fosse uma aposentadoria, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Previdência privada. Pagando previdência privada. Aí eu tinha o FGTS depositado. Era alto porque eu tinha muita hora extra e mudei de cargo e ganhei muito salário bom naquela empresa. Então tinha FGTS depositado. Pedi demissão. Eu pedi a conta. Deus falou, sai. O que eu fiz? Saí de férias no dia 11 ou 12 de janeiro, se eu não me engano. Era uma sexta-feira. No dia que eu assinei as férias, me ligou um cara. Aqui é da empresa tal, fulano de tal. Eu lembrava quem era o fulano de tal. Você não quer fazer uma entrevista na empresa aqui em Guarulhos? Eu falei, olha, eu não posso porque eu estou trabalhando, mas não, pode ser semana que vem, marca o dia. Eu falei, então semana que vem tá tranquilo porque eu estou de férias. No meu primeiro dia de férias eu fui fazer entrevista. Fui aprovado, passei e ela falou, tá contratado, pode vir para cá. Primeiro dia de férias. Voltei na empresa, quero pedir as contas. O que a empresa falou? Não pode, você está de férias. Você não pode pedir as contas. Liguei para outra empresa, olha, eu não posso pedir as contas, que eu estou de férias. Eles falaram, não tem problema, a gente espera 1 mês das suas férias. Porque quando Deus quer, irmão, Ele faz. Aí que a gente ficou agoniado, mas passando. Quando chegou no primeiro dia de voltar de férias, assinei meu pedido de demissão. Aí calcula a rescisão que aconteceu, saí devendo a empresa 400 e poucos reais. Está lá na minha rescisão, menos 400 e poucos reais. Perdi rescisão, perdi FGTS, mas vivi o melhor ano da minha vida. Porque quando Deus te chama, você entende que é Ele que está te chamando. O Espírito testifica, você fala, não, isso é de Deus, cara. Você está perdendo um monte de coisa, você não liga pelo que você vai perder, você pensa no que você vai ganhar. De lá saiu essa igreja, irmãos. Se nós não tivéssemos ido para Guarulhos, essa igreja aqui talvez não existia. Porque foi de lá que surgiu ela, amém? Então o Espírito vai testificar, irmãos. Então, se está vindo passar barro nos seus olhos, se o Espírito testificar, se você tiver com o Espírito de Deus, você vai perceber, isso é de Deus. Pode passar lama nos meus olhos aí, tira lá, pode passar, Senhor. Quer cuspir mais? Cospe mais aí, Senhor. Alguma coisa vai sair daí, amém? Glória a Deus. Nós estamos aonde? Capítulo 9, né? Então vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 é o que eu até já citei algumas coisas, né? Capítulo 10, versículo 1, versículo 2 e versículo 12. Versículo 1 fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, amém? Igreja são os personagens que pode ter dentro da igreja. Não estou falando que tem aqui, mas pode ter dentro de uma igreja. Ladrão e mercenário, salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Também tem o pastor. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, virou lobo. Então o mercenário vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ele pega o que tem que pegar e as outras ele dispersa. Amém, irmãos? Isso aqui, irmãos, é para a gente crescer. Eu acho que eu vou trazer uma mensagem. Eu já estava meditando nisso, já estava até estudando um pouquinho. Eu provavelmente vou trazer uma palavra falando exatamente disso, do ladrão, do pastor, do mercenário e do lobo, falando dessas características, para que a gente fique vigilante, para que isso não aconteça conosco, nem aqui, nem em qualquer lugar que a gente tiver, até para a gente detectar se já passamos um dia em um lugar que tinha esses 3 camaradas que não eram pastor, amém? Vamos lá, precisamos identificar esses personagens à nossa volta. Ladrão, quem é ladrão, irmãos? Quem é cheio de querer ter direitos e não tem deveres, só quer tirar, não tem deveres nenhum, só direito. Não, eu preciso disso, preciso daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho direitos, você tem que falar comigo direito, você tem que me abraçar, você tem que me visitar, você tem que não sei o que, só quer tirar, é ladrão. Quem é o pastor? Sofre pelas ovelhas, é capaz de dar a vida própria se precisa por elas. Então sofre, padece, chora, perde as coisas, abre mão das coisas para que a ovelha se sinta bem, não se perca, não morra, né? Quem é o mercenário? Interesseiro, só faz porque ganha algo em troca, mas no primeiro perigo ou no primeiro confronto, larga as ovelhas, some. Mercenário esse. Lobo, não reúne, dispersa as ovelhas,
promove confusão, divisão, afastamento entre os irmãos. Geralmente atacam ovelhas isoladas e fracas. O lobo não cuida, ele usa as pessoas. Irmãos, Jesus falando que eu sou a porta, eu sou o bom pastor, quem entrar por mim encontrará pastagem. O que ele aproveita? Olha, mas fiquem atentos, tem ladrão aí, tem mercenário e tem lobo. Saibam identificar, senão daqui a pouco você está entregue. Amém? Então, irmãos, isso aqui é só um aprendizado para nós aqui básico. Capítulo 11. João 11, versículo 21. João 11, 21. Diz assim: irmãos, olha, se alguém precisar sair por causa do horário, fica à vontade, tá bom? Não tem problema não, ninguém vai te julgar aqui não. Mas eu vou terminar isso aqui em nome de Jesus, amém? Versículo 11, não, capítulo 11. Versículo 21, é isso aí. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Eu não sei o que você já passou na sua vida, mas olha, nossos filhos já foi curado de asma. O Nicolas e a Esther tinham problemas, usavam bombinha, tinha um monte de problema de remédio, a gente gastava medicamento demais com eles. Teve vários meses que a gente gastava lá mais de R$1.000 de medicamentos, e nós não tínhamos condição. O tratamento do Nicolas, quanto que era o tratamento dele? 700? R$700 era o tratamento do Nicolas, mas eu ganhava 600. Como que eu vou pagar um tratamento de 700? Não tem como, você não paga, você não faz. Então não fazia o tratamento. O que Deus fez? Curou o Nicolas, curou a Esther. Deus já fez isso. Nós não tínhamos condição no outro dia de comprar o pão. Em 2007 foi um dos nossos piores anos falando de parte financeira, mas nunca nos faltou o pão do outro dia. Mesmo sem ter dinheiro hoje para o pão de amanhã, amanhã tinha o pão na nossa mesa, porque Deus levantava alguém, movia alguma situação. Agora, se Deus fez o que fez na minha vida, Ele não pode me ressuscitar de uma cama se eu estiver morto? Ele não pode, irmãos, fazer algo mais? Se Ele já fez tanta coisa por você, você acha que talvez o que você está passando agora Ele não pode transformar? O que ela diz? Olha, se tu estivesse aqui enquanto ele estava doente e vivo, tu curaria ele. Eu tenho certeza que o Senhor curaria ele, porque o Senhor pode curar febre, o Senhor pode curar dor, pode curar enfermidade, mas agora ele morreu. Nós ficamos limitando a ação de Deus em nossas vidas. Ó Senhor, até aqui tu pode, mas daqui para frente tu não pode mais. O que Jesus fala? Se creres, verás a glória de Deus. Seu irmão não está morto, ele vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. O que ela diz? Ela ainda fala: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Ele fala: não, não é no último dia não, querida. Se creres, verás a glória de Deus. Aí ele chega lá no túmulo, tá aquele cheiro mal, manda abrir. O que ele diz? Lázaro, sai para fora. Meu irmão, nós precisamos parar de limitar a ação de Deus na nossa vida. A gente acredita que ele cura a febre, que ele sara o pé doendo, que ele sara a cabeça, mas agora um câncer ele não cura? Quem falou que ele não pode fazer isso? Então o que Lázaro fala? Vai lá, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. Então não interessa o que você já passou, Deus sempre pode fazer mais pela sua vida, amém? Agora versículo, capítulo 12. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou disso. Então eu gostaria de convidar aqui o Ministério de Louvor. Se coloca aqui em cima, se tiver por aí os membros. Vamos ler o texto, João 12, versículo 1, para você ver como Deus está nesse negócio de hoje, irmãos. Eu não sei o que... Irmãos, eu nunca pergunto para minha esposa que ela vai ministrar para minhas filhas. Para minhas filhas, ó. Será que está vindo alguma aí? Pode ser que esteja vindo mais uma, eu não sei, né? Meu Deus, a Alessandra já... meu Deus, 2 filhos sim, mas 3 não, ué. Se Deus pode curar quando está doente, Ele ressuscita também. Até saiu, deu dor de barriga. Aleluia. Então eu não sei, irmãos, eu não pergunto. Eu prefiro nem me envolver. Até o Ministério de Louvor, eles postam lá. Tem um grupo que eles têm lá. Vocês postam no grupo todos os louvores que vai tocar no domingo? Só no aplicativo. Eu tenho aplicativo, certo? Eu tenho, que ela usa o meu tablet para entrar no aplicativo. Então eu tenho, mas eu não acesso, porque eu prefiro não saber. O que eu orei no começo do culto? Senhor, assim como aquela mulher lançou aquele perfume e o cheiro tomou conta, assim o Senhor faça neste lugar na nossa adoração. O que ela ministrou no começo do culto? A mulher entregando aos pés do Senhor lá na casa de Simão, que é muito similar a essa história da irmã de Lázaro. É muito similar. E o que diz aqui? João 12, versículo 1. Diz assim, ó: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia.
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários é equivalente a 300 dracmas. O que o Filipe falou para Jesus? Não bastariam 200 denários para sustentar 5.000 homens. Irmãos, esse bálsamo custa 300. Sabe o que é isso hoje? Ele custa 24 mil reais, esse vidro de perfume. O que ela faz? Ela vem e lança aos pés do Senhor. É como você abrir seu cofre hoje. Vamos dizer que você tenha 24 mil reais. Você fala: Senhor, está aqui, ó. Entrego em suas mãos, Senhor. 300 denários. Ô Senhor, fala conosco, Pai. Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me terão. Pode apagar a luz aí, varão. Se coloca de pé, igreja. Eu queria falar algo muito importante para você. Essa mulher derramou 300 denários aos pés de Jesus. Diz o texto que era muito caro, muitíssimo caro. E ela lança aos pés do Senhor. Irmãos, qual é a sua capacidade de entregar ao Senhor? Qual a possibilidade de você entregar algo valioso aos pés do Senhor? Você fala: Senhor, eu entrego, Pai, eu entrego minha família, eu entrego os meus filhos, eu entrego, Senhor, a minha casa, eu entrego o meu ministério, Senhor, eu entrego os meus pensamentos, eu entrego os meus projetos, eu entrego meus planos, Senhor. Eu não sei o que você tem de valor na sua vida hoje, mas você está disposto a lançar isso aos pés do Senhor? É a única maneira de subir um cheiro que vai tomar conta deste lugar. A palavra do Senhor diz que a casa foi tomada, o lugar foi tomado com o cheiro daquele perfume. A sua adoração tem que subir de um jeito que tome conta do lugar. Percebam que a sua adoração é totalmente ao Senhor. Aleluia, Deus. Entrega ao Senhor, irmão. Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas começa a orar. Começa a orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho me prendido à minha família, eu tenho me prendido ao meu trabalho, eu tenho me prendido aos meus conceitos, aos meus pensamentos, aos meus projetos, mas eu quero, mesmo contra a minha vontade, eu quero lançar aos teus pés, como adoração, Senhor. Lança aos pés do Senhor. Lança aos pés do Senhor. Aleluia, Senhor. A noite me aleluia, Deus. Alcança-nos, Deus. Alcança o nosso coração, Senhor. Sem restrições se entregou. E você vai se restringir ou vai se entregar? Se o Senhor não se restringiu e se entregou, quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. aleluia, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Oh, aleluia, Deus. Ganha forma em mim, Senhor. Em mim. Oh, aleluia, Senhor. Bem melhor que a vida é o teu Oh, aleluia, Deus. amor. Seu amor nos enche, Pai. Sinta o amor do
Senhor, meu irmão e minha irmã. Sinta o amor do Senhor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo,
Em meio aos louvores, Deus está curando vidas neste lugar. A palavra do Senhor vai dizer que o Saul estava atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. Mas vinha o Davi, um adorador, e ele dedilhava aquela harpa. E diz a palavra do Senhor que enquanto ele adorava, o espírito da parte de Deus descia naquele lugar. O espírito maligno ia embora. Deus está derramando um espírito da parte dele de adoração na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Aleluia, Senhor. Esse é o mais de Deus para você hoje. Esse é o mais de Deus para você hoje. Vamos falar para nós mais uma vez. Vem, derrama, Senhor. Peça com bastante intimidade, fé, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Vem. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver, queremos ver. Vem, derrama. Vem, Jesus. Incomoda-nos. Vem, incomoda. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. A glória. Queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Vem, derrama. Não pedimos ouro nem prata, Senhor. Pedimos mais da sua presença. Vem, manifesta o teu poder. Santo, vem. Enche, enche, enche. Ei. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Aplaude ao Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica, glorifica. Aleluia a Deus. Vendedor, ele candalaicas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que alegria. Que presença maravilhosa. Eu estou sentindo algo que eu nunca senti, irmãos, esse ano. Esse ano eu não senti isso. E tem gente nesse lugar que achou que nunca mais ia sentir. E outros que nunca sentiram. Que você se envolva nisso, meus irmãos. A ação de Deus muitas vezes é para uma pessoa. Lá em Marcos capítulo 5 vai falar que Jesus atravessou e foi para Gadara, para os Gesarenos. E lá ele foi encontrar uma pessoa. E essa pessoa, ele mudou a história dele. E ele pregou em toda Decápolis, em 10 cidades. E todos ouviram falar do Senhor. Fala para quem está do seu lado aí: Deus fez isso por você. Deus fez isso por você, para você sentir, viver e ter isso no seu coração, para você testemunhar por aí que Ele continua alegrando os lugares onde se faz presente. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te louvar porque quando oramos o Senhor ouve, ó Pai.
E quando é da sua vontade, o Senhor faz. Obrigado porque a tua vontade foi feita essa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe coisas que eu não tinha programado, Senhor. O seu Espírito tomou conta, eu te agradeço por isso. E peço que cada um deste lugar que recebeu a sua porção, não permita que o devorador venha tirar, ó Pai, mas que ela esteja em boa terra e dê fruto a 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Erga suas mãos aos céus, feche seus olhos. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje e sempre. Todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.